Quando olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, percebemos uma coisa muito importante. E isto é a resposta para muitas das nossas perguntas e para tudo aquilo que vamos fazer na igreja. Quando olhamos para o mistério da redenção que foi operada pela cruz de Cristo, percebemos que nosso Senhor não reservou nada para si. Conhecemos pela história e todas as igrejas que vamos, nosso Senhor crucificado com uma tanguinha. Mas sabemos que esse não era o costume dos romanos, era muito pior a humilhação. Jesus, na cruz, perdeu tudo aquilo que possuía, até a sua dignidade humana. Ele foi completamente despido de suas vestes, passou pela maior de todas as vergonhas, a humilhação pública. Não bastando isso, foi crucificado entre dois ladrões. Ele que era o santo, o justo, o inocente. Que bondade de nosso Senhor. E para quê? Para quem? Para nós, pecadores, para a nossa salvação. Portanto, irmãos, com tamanha generosidade de Deus, o que nós vamos fazer? Dar as metades para Cristo? Dar o tempo que sobra? Fazer as coisas de qualquer jeito? Com certeza não. Diante da infinidade do amor de Deus, desta sua grande generosidade, esta palavra ainda não é capaz de encerrar o que Deus fez para nós na cruz. A nossa resposta deve ser sempre da entrega total. Se Ele entregou tudo por nós, nos amou infinitamente, como nós vamos ainda reservar algo para Ele? E foi diante desta indagação, diante desta realidade que eu me encontrei no ano de 2012, quando eu sentia que Deus me chamava a uma entrega total. Eu pensava, Ele que me deu tudo, por que eu ainda vou reservar algo? Porque mesmo Ele me chamando a ser padre, eu sabia que era uma decisão minha. Ele não me obrigava a seguir nenhum caminho, somente eu poderia tomar essa decisão. E eu me lembro uma vez que eu estava já no final da formação, comecei a duvidar do meu chamado. Comecei a achar que aquilo era da minha cabeça, que tudo era fruto da minha imaginação, que na verdade aquilo era uma ilusão na minha vida. Passou pela minha cabeça isso, como passam de muitos que seguem o caminho. E eu fiz uma peregrinação a um lugar em Minas Gerais, onde há uma aparição de Nossa Senhora, uma vidente, e fui pedindo uma resposta para a Virgem Maria. Fiquei uma semana lá. E foi acabando, teve a locução, e eu ia pensando que Nossa Senhora ia dar uma resposta para mim, através da vidente, ia dizer, olha, tem um seminarista que veio aqui, eu pensando, né, podia tanto acontecer isso, veio um seminarista de longe pedindo, e eu não falei para ninguém, tá, detalhe, essa indagação só estava dentro de mim, nem o padre com que eu fiz a viagem sabia disso, era só eu e a Virgem Maria, Deus, claro. E aí nada aconteceu, já fazendo as malas para ir embora, frustrado, caramba, Nossa Senhora nem deu uma resposta para mim. De repente aparece uma pessoa que eu não conhecia, me chama no canto para conversar e disse, Nossa Senhora mandou dizer para você, de que qualquer decisão que você tomar, qualquer caminho, ela estará com você sempre. Pá! Tsac! Que facada no coração. Era a minha decisão. Porque se eu escutasse de Nossa Senhora, de que esse era o caminho, talvez futuramente a vocação seria um peso, e eu poderia pensar, e jogar o peso todo em Deus, olha, você me chamou, agora se vira. Olha que resposta sábia da Virgem Maria através daquela pessoa. Mas claro, eu teria que tomar a decisão que me levava para a salvação. Como assim? Qualquer caminho. Claro, se eu seguisse o caminho do pecado, o caminho dos prazeres do mundo, com certeza Nossa Senhora não estaria do meu lado. Ela quis dizer, o caminho que você seguir, seja a vida matrimonial,
seja a vida sacerdotal, eu estarei contigo. Irmãos, quando Deus nos mostra o seu amor, e eu tenho certeza que cada um já fez essa experiência, não tem outra resposta senão entregar-se a Ele. Claro que no meu chamado particular como padre, Ele me chama a me entregar a Ele pelo sacerdócio. Mas se você é casado, a sua entrega a Deus é a entrega à sua esposa ou ao seu marido. Seja qual for a sua vocação, é realizando ela com amor, com entrega, que nós também somos generosos com Deus. Quando olhamos para uma família numerosa, logo pensamos, fulano de tal foi generoso com Deus. E realmente, quando eu converso com famílias numerosas, eu acompanho uma que tem 10 filhos, outro conheci que tem 13, e eles falam claramente, padre, a gente passa por dificuldade sim, não vou mentir. Não é fácil criar filhos neste mundo, é um desafio, é uma cruz. Mas Deus não nos abandona e tocamos a providência todos os dias. E o que tem tudo a ver? O que tem isso a ver com o evangelho de hoje? Tudo, irmãos. Na primeira leitura, Elias, um profeta do Antigo Testamento, dos maiores ou maior, se encontra numa necessidade, ele está com fome. E ele vê uma mulher pegando água na fonte e diz, ou lenha, me dá um pouco de alimento e de água para beber. E ela disse com sinceridade, eu só tenho aqui um pouco de farinha e um pouco de azeite na jarra. E depois que eu fazer a comida para os meus filhos, eu vou esperar a morte chegar. Mas Elias insiste. E aquela mulher, confiando na providência, toma a atitude e acontece um milagre. O azeite da sua jarra e a farinha da sua vasilha não diminui, mesmo passando o tempo. Deus multiplica constantemente na vida daquela mulher, pelo simples gesto dela acolher um profeta, e de ela, mesmo não tendo nada, doar aquilo que tinha, o pouco que tinha. Ou seja, a generosidade, irmãos, multiplica em graças em nossa vida. Quando doamos, não o que sobra, mas de coração o que temos, Deus faz multiplicar tudo o que temos. Eu encontrava esses dias com uma pessoa da paróquia, e ela disse exatamente isso, toda feliz, veio me contar que agora está com um carro melhor no emprego, e dizendo, nossa padre, a gente se entrega na igreja, a gente se sacrifica, mas Deus honra a gente. Eu falei, é verdade, irmão. E antes de ontem, pensando, né, nossa, essa construção da capela vai gastar bastante, de onde a gente vai tirar esse dinheiro? E eu pensando, nesse mesmo dia, Deus de novo, mostrando a sua providência. Eu recebo uma ligação, e a ligação é o quê? Padre, eu quero doar uma moto para a construção, para a rifa, para rifar e com esse dinheiro continuar. Irmãos, Deus, Ele não fala com a gente, Ele grita. Quanto menos a gente espera, Ele se mostra. Portanto, irmãos, temos que ser generosos com Ele. Jamais darmos para Deus a sobra do nosso tempo, a sobra do que temos, e muitas vezes é triste o padre observar que isso acontece. Quando as pessoas, quando se trata de servir a igreja, servir a Deus, colocam todas as desculpas do mundo, que não tem tempo, que não consegue, que não tem capacidade. Como é triste o padre muitas vezes se deparar, quando vai pedir alguma coisa para a igreja, com pessoas que ele sabe que tem condições de ajudar e não vai fazer falta, e colocam muitas barreiras. Enquanto às vezes o padre vai na casa de pessoas humildes, e elas oferecem banquetes, oferecem tudo que têm com alegria. Quantas vezes me deparei em outras paróquias, quando fui pedir bezerro, em fazendas de pessoas que têm milhares de hectares de plantações, mais de 1000 cabeças de gado. E se o padre não implorar, não oferece nem água nem um café. E quando vai doar para a igreja, doa a vaca com doença, magra, manca e se às vezes até aleijada para a igreja.
dá o pior que tem para a igreja. Mas também faço a experiência ir na casa de pessoas humildes que tem lá 3, 4 vaquinhas de leite, e a pessoa com muita caridade fala: padre, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas leva esse leitão, leva essa galinha, leva essa vasilha de bolo de pão de queijo. Nossa, aquilo vale muito mais do que quando alguém que tem condições e dá sobras. E é isso que Jesus se depara no Evangelho de hoje. Jesus está no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é o equivalente para nós à igreja. Os judeus aos sábados se reuniam, Jesus cumpria esta lei, levou à perfeição. Jesus estava lá no templo e ele observava as pessoas. E aqui nós temos que nos encaixar em algum grupo. Existem 2 tipos de pessoas na igreja: aqueles que dão tudo que têm e aqueles que dão as sobras. Jesus observa que muitos ricos doam grandes quantias de dinheiro. O Evangelho não fala a quantidade, mas fala que é muita quantidade de dinheiro, muito dinheiro. E Jesus observa uma pobrezinha, uma mulher que não tinha nada, viúva, que dá 2 moedas. Que moeda é essa? De prata? De bronze? De ouro? Não sabemos. Mas o Evangelho diz que não valia quase nada. Qual dessas 2 pessoas doou mais? Aqueles ricos estavam doando a sobra. O que estava sobrando não fazia nem diferença. Às vezes para um pobrezinho, para uma pessoa que passava dificuldade, isso faria muita diferença. Mas para aqueles ricos era um trocado, era uma esmola. Mas as pessoas olhavam e pensavam: nossa, que generosidade daqueles homens. Que nada. Deus que vê o coração sabia. Era para aparecer, era para se mostrar. Não era por amor e nem por caridade. E Jesus diz: aquela mulher, aquela viúva que deu tudo o que tinha, passando dificuldade, doou mais do que todos os outros. Mostrando assim, irmãos, que para Deus não é a quantidade, mas assim o coração. Por isso que nunca o padre vai dizer: olha, você tem que dar 10% do seu dízimo. Se você faz isso, meus parabéns. Mas não é isso que vai te salvar. É sim o coração, a disponibilidade. Quando eu trabalhei na secretaria, quando era seminarista, eu ficava edificado. Tinha um senhorzinho que andava a 1 km/h, assim, bem devagarzinho, subia a rampa da igreja com a sua muleta. Todo dia, 1º do mês, ele ia dar o dízimo dele. Era assim, coisa de R$10, quase nada. Ele andava com roupa rasgada, era bem pobre mesmo. Mas todo mês ia lá, com alegria, com um sorriso no rosto, depositava o seu dinheiro. Aqueles R$10, irmãos, valia muito mais do que tantas pessoas que, com peso na consciência, às vezes davam o que sobrava do salário. Irmãos, Deus não quer a sobra. O padre aqui trata do aspecto financeiro, mas é muito mais do que isso. Deus quer a entrega da sua vida. Ele não quer os seus 10%, Ele quer você. Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua vida, a sua alma. O devolver o dízimo é uma consequência de uma entrega a Deus. Não pode ser dizimista quem não tem fé. O pressuposto antes é a fé, é acreditar nesse Deus que nos dá tudo, que nos ama, que quer acima de tudo a nossa vida, a nossa entrega. Não só 1 hora da missa aos domingos, mas todos os dias, 24 horas da nossa vida dedicada a Ele. Deus que nos deu tudo, nos chama também e nos inspira também a doarmos tudo que temos e somos. E aquele que faz a experiência da entrega, do abandono à providência de Deus, experimenta justamente o que o padre disse. Eu vejo a providência na paróquia, eu vejo a providência de Deus nunca deixar faltar nada, na minha vida também, e cada um precisa experimentar essa providência de Deus, que não nos abandona, queridos filhos. São Pedro, em certo momento do Evangelho, também indaga Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo, o que vamos receber em troca? E Jesus disse: aquele que deixa pai, irmãos, filhos, campos, herança por causa de mim receberá 100 vezes mais. Eu faço essa experiência. Cada um que se entrega a Deus pode experimentar esse amor de Deus,
que não nos abandona. E quem nos inspira isso além de Deus, além de nosso Senhor Jesus? A Virgem Maria. Ela que não reservou nada para si. Não tinha nada em Nossa Senhora que não foi entregue, que não foi ofertado a Jesus, ao plano de redenção de Deus. Peçamos a sua intercessão, para que a exemplo desta viúva do Novo Testamento, a exemplo da viúva do Antigo Testamento, a viúva de Sarepta, possamos com generosidade dar-nos por inteiro a Deus o nosso tempo, a nossa vida, a nossa mente, a nossa vontade, tudo o que temos e somos. Que a Virgem Mãe interceda por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.